E aí, gente, vamos para mais uma semana aqui do nosso PET 6 e o autor de hoje é um autor um pouco mais conhecido, que é o Leibniz, né? O Leibniz é um filósofo da Idade Moderna. Ele vive depois de Spinoza, depois de Descartes, né? Então ele vive ali já já tinha uns 200 anos da Idade Moderna. Então, como eu disse isso, né? Já vou começar falando por aí. Ele é contemporâneo de Newton, Isaac Newton, que você conhece da física, e os dois não se conheciam, né? E mesmo assim, mesmo nunca tendo se conhecido, os dois chegaram à mesma conclusão de alguns estudos de matemática que eles fizeram, né? Isso acontece às vezes, e alguns pensadores chamam de o espírito da época, né? Quando dois pensadores que nunca se viram acabam pensando a mesma coisa ou coisas muito parecidas. Então aconteceu, por exemplo, com Leibniz e Newton. Mas é claro que, né, como Newton era inglês, ficou sendo muito mais conhecido que Leibniz. E Leibniz é mais conhecido pela filosofia do que pela matemática. Essa ideia do espírito do tempo, eu acho que aconteceu de novo também, assim, na contemporaneidade, com o Bakhtin, né, que é um filósofo russo, e o Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol. Os dois não se conheciam, mas no que diz respeito à linguagem, eles falaram coisas muito parecidas. Mas não vem ao caso a aula de hoje, né? Então eu já disse que Leibniz foi um matemático, né? Ele foi conhecido também por ter chegado às mesmas conclusões que Isaac Newton chegou. E ele, junto com mais dois amigos, vamos dizer assim, né? Dois filósofos, que talvez você conheça, que é o Descartes e o Spinoza, ele forma um conjunto de pensadores que ficou conhecido como pensadores racionalistas. Eles são conhecidos também como idealistas, mas depois do século XVIII e XIX para cá, a ideia de idealismo mudou um pouco. Então, é mais comum que você leia ou comente sobre eles, chamando-os de racionalistas. Descartes, Spinoza e Leibniz. O que quer dizer um filósofo racionalista? O que quer dizer quando eu digo para você que Leibniz era um adepto do racionalismo filosófico? É que ele acreditava que a razão era capaz de compreender o mundo em sua totalidade. Que a minha inteligência era suficientemente grande para que eu pudesse representar o mundo como eu o vejo através das minhas ideias. E que, no final das contas, o mundo que eu percebo tem muito a ver da forma como eu compreendo o mundo, certo? Não sei se ficou muito complicado de entender, eu vou tentar explicar um pouco mais fácil. O racionalista, ele acredita que não há outra forma de se atingir a verdade a não ser pela razão. Não é à toa que ele era matemático, né? E o racionalista, geralmente é adversário de um grupinho de filósofos que são chamados de empiristas. Então, os empiristas acreditam que é a experiência que me revela a verdade. Então, de um lado, por exemplo, você vai estudar o mundo. O racionalista fará contas, ele tentará compreender através da lógica, ele fará um sistema filosófico para explicar o mundo, enquanto um empirista vai fazer o quê? Vai lá ter a experiência do mundo, né? Ele vai lá ver a coisa, vai dar uma volta na coisa, vai lamber a coisa, cheirar a coisa, pôr a mão na coisa, e através das suas experiências, dos sentidos, ele acha que ele pode chegar à verdade. O racionalista não. O racionalista acha que ele só vai conhecer as coisas através da razão. E que a experiência, na verdade, ela nos engana mais do que ela nos ensina. Certo? Então tá aí a primeira diferença em relação ao Leibniz, né? Ele era um racionalista. E além disso, ele era um otimista. Ele acreditava, né, com base na teoria dele
de religião, né, de como ele acreditava em Deus, que nós vivemos no melhor mundo possível. Então, assim, se Deus é Deus e ele só cria o que é bom, como disse lá Pedro Abelardo, lá na Idade Média, ele só pode criar o que é bom, então esse mundo que existe, com todos os males que ele tem em si, é o melhor dos mundos possíveis. Porque se Deus pudesse fazer um mundo melhor, ele teria feito um mundo melhor, né? Como não fez, esse mundo que existe é o melhor que existe. Olha pra você ver como é que ele era otimista pra caramba, né? E esse otimismo dele foi olhado com tanto sarcasmo, com tanta ironia, que o Voltaire, né, que é um filósofo moderno que vem depois, né, bem depois dele, escreveu um livro, até tem esse livro aqui, Contos do Voltaire, são várias histórias, até que é um livro muito interessante, e um dos contos do Voltaire é exatamente Cândido ou Otimismo, né? Que faz uma crítica ao Voltaire. O Cândido, ele é uma pessoa que acha que vive no melhor dos mundos possíveis. E tudo que acontece com ele dá errado. Ele só dá errado para ele. Exatamente uma crítica que Voltaire faz ao otimismo de Leibniz. Se você gosta, né, se você é muito noveleiro, você assistiu essa novela que reprisou agora há pouco e que se chamava Eta Mundo Bom, né? E que, né, se você se lembra, tinha o Candinho, tinha o filósofo lá, e que é uma sátira da sátira de Voltaire. A Globo gosta de fazer isso de vez em quando, assim como ela fez com O Cravo e a Rosa, né, que é uma sátira de um livro de Shakespeare chamado A Megera Domada. Mas o que importa você saber é que Leibniz era um otimista e acreditava que esse mundo é o melhor mundo possível, e isso rendeu a ele muitas críticas, né? A última coisa que eu posso dizer para você sobre Leibniz é que ele é um metafísico. E o que isso quer dizer, né? O que é um metafísico? É alguém que tenta explicar a origem da realidade. Qual que é o ponto inicial das coisas que existem? Qual é o ponto, o elemento que liga desde a minha molécula menor com a menor molécula do Sol, por exemplo? Qual que é o fundamento de tudo? Isso é metafísica. E a sua obra principal chama Monadologia, vou escrever aqui, e a monadologia é chamada assim porque ele acreditava que o princípio único e último das coisas eram as mônadas. Atenção, não gônadas, mônadas. Mônadas eram uma espécie de elemento, né? Uma espécie de átomo que era indivisível e que não se comunicava com os outros, né? Ele era único e que ao se juntar com outros ele gerava toda a realidade que existe. Toda a metafísica hoje é questionada, né, de certa forma, que é muito difícil explicar o fundamento. Acho que a filosofia ela acabou desistindo disso, né? Mas o que você precisa saber então da aula de hoje, em resumo, é que Leibniz era um racionalista moderno, ele era um otimista quando ele olhava para o mundo, e ele foi também um metafísico, tentava explicar tudo que existe no mundo através de um fundamento comum. Vamos agora então comentar sobre as atividades da semana. Nós temos aqui a semana 2, né, sobre Leibniz, e nós vamos então dar uma olhada aqui na atividade que tem. Uma atividade que você tem que prestar um pouco de atenção, senão, né, ela vai se tornar difícil. A substância é um ser capaz de ação. Ela pode ser simples ou composta. A substância simples é aquela que não tem partes. O composto é a reunião das substâncias simples ou mônadas. Então a gente sabe aqui que a substância simples que não tem partes é uma mônada. Monas é uma palavra grega que significa unidade ou o que é uno. Os compostos ou os corpos são multiplicidades. E as substâncias simples, as vidas, as almas, os espíritos são unidades, né? É preciso que em toda parte haja substâncias simples, porque sem as simples não haveria as compostas, nem movimento. Por conseguinte, toda a natureza está plena de vida.
Então, o que nós lemos aqui é o que Leibniz compreende da relação entre uma substância simples, que é a mônada, e uma substância composta, que é uma multiplicidade de substâncias simples, que são as mônadas, certo? Vamos ver aqui o que nós precisamos fazer. Dentre suas diversas reflexões, Leibniz voltou sua atenção para o tema da metafísica, que trata basicamente do fundamento da realidade das coisas do mundo. A busca por esse fundamento muitas vezes é resumida a partir do conceito de substância, que para ele, para Leibniz, se refere a algo que é. Então agora nós vamos ter que ver aqui, de acordo com o que nós lemos ali em cima, o que é a substância para Leibniz. É complexo por natureza, constituindo a unidade mínima do cosmos. Não, A unidade não é complexa. Estabilizador da realidade, dada a exigência de permanência desta. Não existe permanência, porque é uma substância que pode mudar e se movimentar. É desdobrado no composto, em vez de gerá-lo unindo-se a outra substância simples. Não, O composto é justamente a união de substâncias simples. Letra D, considerado simples e múltiplo a um só tempo, por ser um todo indecomponível constituído de partes. Indecomponível é que não se decompõe, Tá errado por quê? Porque não é simples e múltiplo ao mesmo tempo, não. Às vezes é simples, às vezes é múltiplo, depende muito, E a letra E é algo essencial na estrutura do que existe no mundo, sem deixar de contribuir para o movimento. É exatamente essa, Ela é essencial, a substância, desde Aristóteles, ela é essencial na estrutura de tudo que existe no mundo e não deixa de contribuir para o movimento de tudo que existe. Então é isso, pessoal. Até a semana que vem.